Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre os comentários a respeito dos novos modelos da AGU. Eu quero me apresentar aqui a vocês. Eu sou a professora Flaviana Paim. Eu estou aqui em razão de um curso que nós iremos promover juntamente com o Instituto Protege. Esta é uma live esquenta que promete muito nessa noite. Eu tenho um convidado aqui super especial e gabaritado para falar sobre esta temática, mas já quero, desde já, chamar aqui meu convidado, Ronaldo Correia. Boa noite, professora Flaviana. Boa noite, Ronaldo. Para quem não me conhece, eu sou a professora Flaviana Paim, eu trabalho com terceirização de serviços, eu sou uma parceira aqui do Instituto Protege e da GVP, Parcerias Governamentais. Esta temática é uma temática que eu gosto muito, falar de planejamento de contratações, especialmente puxando a brasa aqui para o meu assado, né, para serviços, é algo que eu gosto bastante. Estou, assim, super empolgado com essa temática de hoje. Ronaldo, apresente-se aqui para o nosso pessoal. Bom, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês, nesta live esquenta do nosso curso que está sendo realizado em parceria entre o Instituto Protege e a GVP. É o curso Como Preparar uma Licitação de Acordo com a Nova Lei. Então, hoje nós vamos nos dedicar a falar comentar sobre os modelos da AGU, né? Eu sou o professor Ronaldo Corrêa, sou servidor público federal, atuo na área de licitações diretamente há pouco mais de 15 anos. Se eu falar muito também, denuncia a idade, né, Flaviana? Então, assim, há algum tempo já eu estou nesta seara, né? Já estive como coordenador de licitações na CGU, Controladoria Geral da União, também na Polícia Federal assumi ali algumas funções de liderança na área de licitações e trabalhando sempre como pregoeiro, né, atuando diretamente com as licitações e como professor. Então, a gente procura se aprofundar em conhecer mais e mais os aspectos relacionados à nossa área de atuação, né? Muita gente vai para a área de licitação a contragosto, outros acabam se apaixonando, né? E tem uns que foram por querer, como é o meu caso, né? Tem alguns meio fora da curva, né? É uma área que eu sempre gostei e me dedico a estudar, a escrever, a dar aula. E a gente está aqui hoje para discutir um pouco com vocês, despertar aí o interesse, principalmente, né, das pessoas que ainda não se deram conta da necessidade de estar se capacitando para a implementação da nova lei, e também compartilhar com os que já estão antenados, aí, procurando conhecimentos acerca da implementação da Lei 14.133, hoje com esse recorte, né, dos modelos da AGU, mas aí já com a chamada para o nosso curso, né? Já a gente vai dar algumas dicas sobre o curso, pedir para vocês aí se inscreverem, né? Nossa equipe está aí nos bastidores, já eles vão dar o link para inscrição, também na descrição do vídeo nós temos o link de inscrição do nosso curso, Flaviana. Sim. Eu acho que a gente já pode começar o nosso roteiro de perguntas, né, Flaviana? Sim, vamos lá, vamos começar. Eu consegui olhar um pouquinho aqui quem está chegando, eu vejo que temos pessoas de vários lugares do país nos prestigiando, Ronaldo. Eu só ainda não consegui mapear, o pessoal, se puderem colocar aqui qual é a instituição, até para nós termos uma noção, se nós temos aqui presentes servidores do Executivo Federal, se nós temos servidores, né, municipais, porque eu acho que isso aí seria bacana. Estou vendo aqui gente de muitos, né? Acho que do norte ao sul aqui. Muito bacana. Muito bom. Fortaleza, Belo Horizonte, Goiás, professor Jacobino nos prestigiando também aqui, citando Excelente. Alguns estados que já se manifestaram. Muito bacana. Estamos Excelente. Bem de ouvintes aqui. Que bom, a responsabilidade aumenta, né? Isso, um público bem seleto. Bem bacana. Bom, para a gente explorar, então, já o nosso tema, né, que são comentários acerca dos modelos padronizados da Advocacia Geral da União, eu gostaria já de apresentar à professora Flaviana a seguinte pergunta, professora. Quais você acha que sejam as vantagens e a importância desses modelos padronizados da AGU? Certo.
Bom, pessoal, eu acredito que as minutas da AGU, elas são um excelente ponto de partida. Nesse momento, especialmente que nós estamos de transição, de mudanças, né, onde nós estamos à beira de uma nova lei e ainda não estamos habituados e muitas vezes até a alguns vícios, né, por vários anos utilizando um modelo de contratação diferente, acho que estes modelos eles vêm em boa hora. Não é de hoje, né, que nós acompanhamos um excelente trabalho que a Consultoria Geral da União tem feito, em parceria com a Secretaria de Gestão, com a SEGES, e acredito que essas minutas padronizadas, elas são e eram há muito tempo, né, referenciadas como boas práticas. Nós temos visto este trabalho da AGU desde 2010, desculpa, né? E este trabalho, ele gera uma uniformização, e creio que a uniformização seja uma tendência reforçada, né, pela nova lei, lá no artigo 19. Então, eu acredito que as minutas, nós temos muito a conversar sobre elas, mas elas geram também segurança jurídica, elas otimizam muito as contratações públicas. Acredito também que elas geram uma possibilidade de uma celeridade, né, na análise jurídica desses processos, envolvendo, né, que se valham destas minutas, sejam de editais, termos de referências, contratos. E um ponto muito positivo que nós temos acompanhado já há algum tempo é o fato de que as minutas elas possuem um olhar, uma visão muito jurídica, mas como nós temos a participação da SEGES, nós percebemos muito claramente essa visão operacional, técnica, sistemática, que se faz necessário na redação dessas minutas. Então, eu gosto e sou uma fã, Ronaldo e demais, né, que nos prestigiam, inclusive da apresentação visual das minutas. Creio que a forma como ela é apresentada visualmente, né, considerando ali notas explicativas, as notas explicativas, elas citam artigos, né, de lei, elas citam alguma orientação, alguma instrução normativa que serviu de base para aquela redação que foi posta na minuta, esclarecendo pontos que muitas vezes são polêmicos, são duvidosos e que merecem a atenção dos servidores. As minutas, elas possuem cores, né? Nós vemos que há textos que estão em vermelho, e esses textos que estão em vermelho, elas sugerem que há uma necessidade de uma análise, né? De uma adequação para a instituição. E eu acho que isso é o mais, né? Isso é o mais impactante na questão de apresentação mesmo formal. E com relação a serviços, propriamente dito, serviços, especialmente os serviços em regime de dedicação exclusiva, a utilização desses modelos já era, né, obrigatória. O Executivo Federal já utiliza desde, né, a IN5 faz referência expressa a isso. Então, não é uma novidade, né? A novidade se dá por conta das adequações que nós tivemos em razão da 14.133, que vamos abordar aqui algumas delas, né, e com mais profundidade no nosso curso de planejamento, né, Ronaldo? Tá por aí? Isso, professora, estou aqui. No nosso curso a gente deve aprofundar mais, até porque o espaço da live aqui é bem resumido, né, mas para a gente pontuar algumas coisas que a gente acha interessante dentro desse escopo, né, dos modelos da AGU. Mas realmente são, principalmente para essa transição da nova lei de licitações, do regime antigo para a nova lei de licitações, onde todo mundo está buscando mais ainda, né, referenciais, modelos, como faz. Então, os modelos da AGU, eles vêm reforçando a sua importância, como bem destacou a professora Flaviana, o Executivo Federal já utilizava, até mesmo com caráter aí preferencial, por conta da IN5 de 2017, mas agora ele acaba
sendo importante também para quem está buscando aí essa transição para a nova lei de licitações. Sem dúvida, sem dúvida. Ronaldo, já que nós estamos falando aqui das vantagens e da importância, acho que nós podíamos entrar um pouquinho no planejamento, né? Quais seriam as justificativas necessárias para o planejamento da contratação? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos lá. Bom, já que a gente citou há pouco, né, os modelos de dedicação exclusiva de mão de obra, eu vou pegar um deles aqui. Por que este? Né? Primeiro que blindar aí a expertise, né, da nossa amiga professora Flaviana, que gosta muito do assunto, né, de dedicação exclusiva, né, de mão de obra, né? Ela é suspeita de falar sobre esse assunto, ela gosta muito. E também porque são os modelos mais recentes que a AGU disponibilizou e que eram muito aguardados, né? Exato. Então, pegando aqui o modelo de termo de referência, já no item 1.2, tem aqui a parte onde você destaca a justificativa de caracterizar esse serviço como comum. Então, essa é uma primeira justificativa que eu destacaria, por mais óbvio que pareça ser, muitos se esquecem de debruçar adequadamente sobre esta justificativa, porque o conceito de serviço comum, em alguns casos, está sendo confundido, né? Ainda hoje, não deveria, mas ainda hoje, tem gente que confunde o conceito legal de serviço comum com serviço sem complexidade. E, na verdade, não tem relação esses dois conceitos, né? No senso comum, quando a gente fala que alguma coisa é comum, de repente a gente está até depreciando, né? Tem gente que até se sente ofendido, Flaviano, quando fala que o serviço dele é um serviço comum. Mas não é nessa acepção que a lei trata de serviço comum. O serviço comum é aquele que é comumente oferecido no mercado, tem várias empresas que podem concorrer entre si, pode ser especificado com padrões, objetivos, né, que o mercado consiga atender a necessidade da administração sem necessidade de grande personalização ou a criação, a invenção de uma solução nova. Aí a gente já vai lá para o diálogo competitivo, né? Sim. Então, o serviço comum deve ser devidamente caracterizado no termo de referência. Parece óbvio, mas né, o óbvio dali precisa decorrem ser dito. Uma série de situações que impactarão, né, nessa definição. A definição como serviço comum, por exemplo, ele pode resultar... Aliás, se você definir que não é serviço comum, por exemplo, você não pode usar pregão. Na nova lei de licitações, o pregão é uma modalidade obrigatória para bens e serviços comuns, né? E a utilização dos modos de disputa... aliás, o critério de julgamento pelo menor preço, maior desconto. Então, assim, tem vários reflexos depois. A primeira justificativa que eu destaco, que é bastante importante e às vezes não é tão bem tratada. E já que eu falei de estudo técnico... Sim, Flaviana? Nada, perfeito. Tá. Já que eu falei sobre o estudo técnico preliminar, que está citado aqui nesse item 1.2 do modelo de termo de referência para serviço com mão de obra, lembrar também que o próprio estudo técnico preliminar é um compilado de justificativas. Por exemplo, quando você vai aplicar esse recurso público nessa contratação, que tem contratações de milhões de reais, né? Por que essa contratação pública foi feita? Por que esse recurso público foi empregado? Porque nós tínhamos um problema legítimo a ser resolvido. Essa é uma justificativa que pode ser necessária para um órgão de controle, para um controle social, né? Então, é uma justificativa que está lá no estudo técnico preliminar, que detalha o problema. Nós tínhamos um problema, é um problema legítimo que é nosso, e nós estamos legitimados a usar recurso público para resolvê-lo. Essa é uma justificativa que está lá no ETP. Outra justificativa é a solução a ser licitada. Por exemplo, às vezes chega um problema para ser resolvido e há opções no mercado que podem ou não resolver aquele problema de uma forma mais ou menos eficiente. Pegar aqui como exemplo o deslocamento de servidores para atividade externa. Na Polícia Federal nós temos muito essa realidade, e em vários órgãos que tenham trabalho de campo, né, que tenham atividades externas, você precisa que os servidores, para o desempenho das suas funções regulares, possam se deslocar para a atividade externa. Esse é o problema. Como que eu resolvo ele? Normalmente o demandante chega pedindo, né, para comprar carro. Espera aí, calma lá, a gente ainda não sabe se carro é a melhor solução. Nós podemos
identificar que o mercado pode ter uma solução até melhor, a locação do carro, ou um táxi Gov, né, um transporte por aplicativo. Então, essa justificativa de qual é a solução que será contratada é crucial para evitar, Flaviana, aquela história da síndrome de Gabriela, né? Não é a nossa amiga querida Gabriela Pércio, tá? É aquela Gabriela da música lá, eu nasci assim, eu cresci assim, né? Que é uma brincadeira, né? Que remete à ideia do sempre fez assim, do copiar e colar sem a adequação para o caso concreto. A solução que funcionou ontem pode não ser a melhor solução disponível hoje. E outra, o problema pode ser outro. Então, essas justificativas que estão no ETP, elas são a base do estudo, aliás, do termo de referência, né, que é a peça que eu estou me baseando agora, né, e dos demais artefatos da etapa de planejamento da contratação e, consequentemente, da licitação e do contrato que vai resultar disso. Só mais uma justificativa aqui que eu vou pegar desse modelo do termo de referência para serviço com mão de obra, da AGU, que é a justificativa para a indicação de marca. É possível? Sim, é possível a indicação de marca de duas formas. Como referência, né? Caneta, qual é a marca que você vai usar como referência? BIC, né? Ou similar, desde que você descreva o que será considerado similar em termos objetivos, né? Ou de outra forma, você pode indicar a marca como obrigatória. Por exemplo, no caso onde você tem um equipamento, uma impressora, por exemplo, né, que está em garantia, e no termo de garantia condiciona que aquela garantia só é válida enquanto você estiver usando os insumos originais do fabricante da impressora. Me parece ser um motivo justo para você fazer uma licitação exigindo marca, mas você tem que justificar adequadamente. Então, só para dar aí essa padronização também, né? Até por padronização poderia. Isso, tem o processo de padronização. Também é um exemplo de indicação de marca. Então, assim, só para dar essa pitadinha sobre justificativas, tem muitas outras que você vai tratar, tanto no ETP, quanto no termo de referência, principalmente, mas também lá no edital. Tem algumas justificativas que você precisa dar no edital, sobre sobre algumas exigências de habilitação, né? Por exemplo, se você vai exigir que a empresa tenha atestado de capacidade técnica de metade dessa parcela aqui. Por que essa parcela? Tem que justificar, porque essa parcela é a parcela mais relevante do objeto e o limite é 50% e a gente vai exigir isso. Então, sempre vai ter justificativa em todos os artefatos da etapa de planejamento da contratação. Mas o detalhe todo, assim, a abrangência mais ampla desse assunto, a gente vai, obviamente, tratar no curso, né? Não dá para a gente destrinchar tudo aqui na live. Exato, né? E Ronaldo, essas questões, elas são muito peculiares, né? Da instituição e da necessidade em si. Então, a minuta não traz, ela diz, ela lembra, né? De que você precisa fazer uma justificativa. Mas isso a gente precisa, de fato, né? Conhecer com mais profundidade. Fazer adaptações, né? Que são necessárias, né? E assim, pegando esse gancho, Flaviana, falando em adaptações, os próprios órgãos federais para os quais as minutas da AGU foram feitas precisam fazer adaptações. Inclusive, no modelo de TR, as primeiras notas explicativas dizem isso. Esse documento aqui vai sofrer muitas alterações e está tudo certo, tá? E os órgãos que não são do Executivo Federal, como municípios, você acha que eles podem se valer desses modelos também? Quais são os benefícios, os riscos que eles correm ao adotar esses modelos nesse caso? O que você acha, Flaviana? Pois bem, Ronaldo, como iniciei a minha fala, dizendo que as minutas elas servem como um belo ponto de partida, eu penso que as minutas elas podem sim ser o ponto de partida para outras instituições que não do Executivo Federal. Então, isso já tem acontecido, eu tenho me deparado com essa situação, mas isso demanda alguns cuidados. Eu vejo que essa possibilidade ela vai ao encontro da padronização, que nós já falamos aqui, né, e da uniformização, que é trazida expressamente lá na nova lei, no artigo 19. Nós temos um inciso que trata dessa questão e que embasa, inclusive, essa possibilidade. Se eu encontrar ele aqui, eu consigo ler. Tá aqui.
O artigo 19, inciso 4º, os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras, de serviços, de licitações e contratos deverão, aí no inciso 4º diz, instituir com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas, de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros elementos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federados. Então, nós vimos que existe uma autorização expressa para isso, é possível, mas isso demanda, sem sombra de dúvida, um cuidado grande, porque algumas orientações que constam nessas minutas de TR, de contrato, elas se valem das orientações estabelecidas em instruções normativas, que regulamenta determinados pontos, né, da nova lei. E isso pode conflitar com algum regulamento específico da instituição. Então, muitas vezes, até a questão sistemática. Nós vimos que na minuta de edital, por exemplo, né, do pregão, tanto para serviços sem prevalência de mão de obra, quanto para aqueles serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, muitas vezes a citação de sistema ali, né? E para criar isonomia, né, entre os licitantes, e nesse ponto pode haver algum conflito, pode haver algum problema. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né, ao fazer essa adaptação. Excelente, Flaviana. Realmente eu vejo com bons olhos esse dispositivo, apesar de que a rigor nem precisaria ter essa autorização, porque modelos a gente utiliza os que são bons, né? Não porque a lei autoriza ou porque a lei manda, né, utilizar, porque assim, as boas práticas elas se impõem pela sua utilidade, né, e não porque uma lei mandou utilizar. Sem sombra de dúvida, né, Ronaldo? E eu acho que produtivo seria você ter como ponto de partida, mas não copiar, né, e colar. Esse copiar e colar não é bacana. Uhum. Então, a gente não pode confundir, né, uma coisa com a outra. Então, dizer que pode ser usado, de fato, a gente é um meio caminho andado, porque o trabalho que tem sido feito, que nós vimos aqui nessas minutas, é um excelente trabalho. É um excelente trabalho conjunto, como já foi dito. Então, ele tem que ser referenciado, tem que ser, de fato, difundido, porque merece, né? Só que precisa realmente dessas adaptações. Ok. Eu acho que nós temos. Eu acho que nós podemos falar aqui, Ronaldo, de alguns pontos mais específicos. Uhum. Né? Mais específicos, alguns pontos que podem ser polêmicos, algumas dificuldades que nós temos visto. E eu acho que um dos pontos que, para começar com polêmicas, eu creio que seja falar de preço. Uhum. Né? Pesquisa de preços aqui. Nós sabemos que nós temos algumas novidades, né, com relação à pesquisa de preços, fixação de valores, né, estimado, valor máximo de licitação. Eu acho que isso é a tua praia, né, Ronaldo? Você podia falar um pouquinho disso para nós. Realmente, Flaviana, essa é uma seara que eu tenho tentado ajudar, né, muitos alunos e colegas que têm dúvidas, né, colegas compradores públicos, e ainda você vê muita gente com... Eu vou usar as palavras assim, o mais gentis que eu puder, no sentido de, assim, ainda tem muitos mitos arraigados, né? Por exemplo, o mito dos 3 preços. Gente, já deveríamos ter superado isso há muito tempo, tá? Mas vamos aqui mais objetivamente para a gente tentar ajudar mesmo nessa discussão, né? Não só porque o assunto é polêmico, apesar de que todo mundo me conhece, que eu gosto desses temas, porque são temas que suscitam boas discussões, né? Primeira coisa, no artigo 23 da Lei 14.133, ele já começa dizendo que o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Isso daqui parece ter passado batido, né, das aulas e dos textos que eu tenho lido, mas me salta aos olhos essa primeira frase aí
até a primeira vírgula aí do caput do artigo 23. Por quê? Porque nós precisamos garantir que a gente faça uma estimativa condizente com o que de fato está acontecendo no mercado, né? Quem já me ouviu falar sobre isso sabe das minhas grandes reservas que eu tenho a cotação com o fornecedor, porque não é um preço praticado no mercado, é uma declaração que aquela empresa está dando, né, para fins de estimativa de preço, e outra, ela nem se vincula àquela declaração quando ela participa da licitação. Tá, Ronaldo, mas é o pode preço utilizar. desejado, né? É o preço desejado, né? O quanto que eu gostaria de ganhar. Não é nem que seja ilegal utilizá-la. Eu só recomendo que tenha cautela com essa fonte de informação por conta dessa diretriz do artigo 23. Esse preço, de fato, ela pratica. Vamos supor que ela venda, né? Vamos supor que ela venda celular, você está fazendo a licitação de celular, aí ela venda por 2.500 o celular. E aí você vai fazer a cotação, ela fala, Ronaldo, esse aí eu desejaria vender por 3.000. É o preço efetivamente praticado por ela? Não. É errado ela falar que é 3.000? Também não. Por quê? Porque ela não se vincula a fornecê-lo por 3.000 depois, até porque você não pode pagar os 3.000, porque você vai ver em outras fontes, né, que esse bem custa em torno de 2.500. Então, tem muitos problemas quando você usa essa fonte de preço, cotação com o fornecedor. Mas vamos mais à frente no artigo 24, que a gente vai ver outros detalhes que vai ajudar a corroborar essa minha linha de raciocínio aqui em relação ao uso da pesquisa de preço de mercado com os valores efetivamente praticados. Logo a seguir, no parágrafo 1º, fala que a gente deve levar em consideração o melhor preço. Aqui também a gente já começa a atacar um certo mito, que a pesquisa de preço sempre vai ter que indicar o menor preço como referência. Tem gente que ainda acredita nisso. É possível, sim, usar o menor dos preços como referência em algumas situações, mas não é exatamente isso que a lei diz para usar em todas. Qual é o melhor preço daqueles que você levantou para representar um preço justo, um valor efetivamente praticado no mercado. Esse conceito de melhor preço ele é um avanço em relação ao que a gente sempre bateu em licitações acerca do menor preço. E logo a seguir, esse parágrafo 1º fala das fontes ou parâmetros de preço que você pode utilizar, né? São 5 incisos aí que listam fontes para você buscar informação de preços, e aí diz que você pode adotá-las de forma combinada ou não. Então, Ronaldo, eu posso usar só uma das fontes? Claro que pode, a lei não está dizendo em relação ao uso combinado ou não, fica bem objetivo isso daí. As situações onde uma vai ser muito, né? Muitas vezes... a gente vai ter situações onde você tem acesso às outras informações. E aí fica a pergunta, peraí, mas se você tem as informações, por que não vai utilizar? Ah, porque a lei me diz que eu posso usar combinado ou não. Pode usar combinado ou não em situações onde não é possível você ter acesso a outras informações de preço. Aí você usa o que está à mão, obviamente, né? O que eu quero dizer aqui? É em relação àquele conceito já antigo que o TCU tem usado em seus julgados, quando fala desse assunto, que é a cesta de preços aceitável. A cesta de preços aceitável é um conceito para diluir distorções. Se você resolveu usar a cotação com o fornecedor, mesmo diante do alerta do professor Ronaldo, não se tornou ilegal o uso da cotação com o fornecedor, tá, gente? Está aí em um dos incisos, ok? Vou falar já sobre ela e eu fecho minha fala. Mas resolvi usar a cotação com o fornecedor, beleza, a lei permite? Permite. E mais outra fonte. Quando eu vejo uma das fontes que está com preço totalmente diferente da outra, essa daqui pode ajudar a corrigir a distorção daquela. A ideia da cesta de preços é essa, de que você usa múltiplas fontes de informação para diluir a distorção, né? Nesse pacote de informações, obviamente, você vai classificá-las e analisar quais que você vai utilizar, quais são aceitáveis, né? Porque o conceito que o TCU usa é cesta de preços aceitáveis, ok? E para fechar a minha fala sobre pesquisa de preço, porque senão eu empolgo aqui e uso o resto da live todinha para falar sobre isso, eu vou falar sobre essa pesquisa de preços com fornecedores. Se vocês observarem, dos incisos 1 a 5, só o inciso 4 tem quantidade de pesquisa de preço. Nos demais não tem. Tá? Aí tem duas formas de interpretar isso daí. Tem gente interpretando da seguinte forma. Ronaldo, aí está dizendo pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores. Significa que, se eu já tiver uma pesquisa
de Banco Nacional de Nota Fiscal Eletrônica, outra de contratações similares, basta mais uma para completar 3. Essa é uma forma de interpretar. Eu já interpreto de uma forma diferente. Na minha opinião, o legislador quis colocar mais critérios, mais exigências para usar essa fonte de preço, porque ela é a única que não representa preço praticado. Ela representa uma declaração do fornecedor em relação ao preço que ele praticaria, né? Ele declara que, olha, eu venderia esse celular por 3 mil, ou deseja vender, né? Então, assim, tem que ter uns certos cuidados a usá-la. Não é que é proibido, mas tem que ter cuidado. Então, eu interpreto da seguinte forma. Se você tiver preços de outras fontes e for utilizar essa, você tem que ter, no mínimo, 3 fornecedores dessa fonte, mais quantos você tiver da outra. E ainda tem mais muito frágil, né, Ronaldo? É uma fonte muito frágil, né? É muito frágil. Você tiver preço de um fornecedor só, né? Eu preferiria não usá-la, né? Mas se for utilizar, use com cautela, use nos termos que a lei coloca. No mínimo com 3 fornecedores, tá? Tem que ter solicitação formal dessa cotação, ou seja, por escrito, né? Isso não tinha antes na 8666. Aliás, a 8666 nem tratava de pesquisa de preço, propriamente dito, né? Desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores. Então, você tem que explicar ainda nos autos do processo por que esses 3. Então, veja que o legislador parece ter dificultado o uso dessa fonte de preços, se já é difícil utilizar. Todo mundo que faz pesquisa de preço já há algum tempo deve concordar comigo que é muito difícil utilizar essa fonte de informação. Você chega numa situação que, assim, vou exagerar aqui na minha afirmação, né? É como se você estivesse mendigando o preço para a empresa te trazer uma cotação, né? É exagero meu, obviamente, mas chega a situações assim que você fica quase refém da empresa, você, pelo amor de Deus, me manda um orçamento. Então, é difícil utilizar. E ainda o legislador trouxe mais condições. Então, veja se realmente vai utilizar essa fonte, sendo que você tem outras, ok? Deixa-me ver o nosso roteiro, Flaviana. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha de pesquisa realizada via internet nos sites dos fornecedores, onde há preços declarados ali, preços muitas vezes abertos? Você acha que essa fonte é confiável? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Né? Porque eu me dei conta que é uma estratégia de mercado. Muitas empresas colocam divulgação de produtos com valores referenciais e depois existe negociação em razão de pedidos, em razão de quantidades, em razão da localização, enfim. Então, já me deparei com várias situações de produtos e serviços também, onde há um valor referencial divulgado, mas a prática é outra em razão da negociação que é feita posteriormente. E aí, a divulgação, a tabela de preços divulgada acaba não servindo efetivamente como preço praticado. Dá uma ideia de que seja esse o preço praticado, mas não parece ser. Então, eu nunca me deparei com essa situação na prática. O que eu vejo muito, e assim, eu uso essa fonte de informação, qual seja sítio eletrônico, né? Sim. Que aqui a lei chama de sítio eletrônico especializado ou de domínio amplo, né? Que é aquele que não precisa de usuário e senha para você logar. Qualquer pessoa pode ir lá e verificar aquela informação que você está utilizando. Eu uso ele muito para compras. Para serviço, já acho bem mais difícil por uma questão de custos locais e tudo mais, né? Aí eu já vou mais tentar utilizar contratações similares da administração. Mas, indo objetivamente na sua pergunta, em relação ao uso de sítio eletrônico como fonte de pesquisa de preço. Até então, na minha experiência, eu não verifiquei essa situação de ela colocar a venda no site e possibilitar uma outra forma de comprar aquilo com desconto por volume. Eu utilizo sempre os sites onde, comprando 1 ou comprando 1.000, o preço é o mesmo, só muda o custo do frete. Tá? Então, eu acho que é minimamente seguro. Mas, assim, nenhuma fonte de informação é totalmente fidedigna, porque aquilo ali é um nível de preço para aquele momento. Daqui a um tempo, quando você for fazer a licitação, o mercado já pode ter mudado toda a estrutura de custos e aquela realidade não representar mais o custo de mercado. Inclusive, aquela realidade que tinha antes
ela ser muito mais desfavorável para a administração do que a nova no dia da licitação. De forma que no dia da licitação o preço justo é bem menor. Pode até acontecer, mas a gente não tem meios para poder aferir isso em tempo real, né? Seria, eu acho que exagero um órgão de controle exigir que você tenha pesquisa de preço permanente para garantir que no dia da licitação você esteja praticando o preço do dia. Eu acho que não chega nesse nível de exigência. Mas eu acho minimamente seguro, Flaviana. Eu acho que pode, com certeza existe esse risco, mas eu acho que acaba naquela questão, na regra prova a exceção. Aliás, a exceção prova a regra, né? Eu acho que, em regra, os preços que estão vendidos em e-commerce, né, em sites de venda, são os preços efetivamente cobrados de qualquer outro comprador que for comprar naquela fonte ali. Perfeito. Ronaldo, nós temos uma pergunta para você, do Lucas Rodrigues. Eu acho que você já tocou um pouco nesse ponto, mas o Lucas pede aqui um reforço. O Lucas pergunta, professor Ronaldo, quando for utilizar preços direto por fornecedor, tem que fazer obrigatório por 3 fornecedores ou pode juntar outras metodologias e basilar o preço por fornecedor cotado? Acho que você tem um... A minha opinião é de que, no caso específico da Lei 14.133, ela exige que você tenha, se for usar essa fonte, lembrando que o parágrafo 1º diz que não precisa obrigatoriamente usar todas, tá? Você pode usar de forma combinada ou não. Então, você pode não utilizar essa fonte de preço. Você pode usar outras que estão listadas lá. No caso do Banco Nacional de Nota Fiscal Eletrônica, não tem como usar ainda, porque ele não existe, né? Mas, existindo, pode usar. Mas vamos supor que você vai optar em usar essa fonte, eu entendo que você tem que ter, no mínimo, 3 preços, independentemente de quantos você já tenha de outras fontes. Ah, não, mas e os 3 preços? Veja que na lei só fala em 3 preços para essa fonte. Só tem quantitativo nessa fonte, nas demais não tem quantidade, não. De forma que eu entendo que você deve utilizar todos os preços aos quais você tiver acesso. Eu tenho acesso a 15, eu jogo 12 fora e uso só 3. Eu acho que isso pode ser até fraude processual. Você tem essa informação, por que você não vai utilizá-la? Então, já tive situações, inclusive, lá na CGU, onde a gente estava fazendo pesquisa de preço para um serviço bem comum, que é certificado digital, emissão de certificado digital. Aí eu fiz lá no banco de preço uma extração, veio 400 e poucos amostras de preço. Aí analisei, alguns tinham o certificado digital e o token, aí eu tirei, porque eu só estava contratando o serviço de emissão de certificado. Outros eram fora da localidade, eu tirei também, porque o serviço fica mais caro quando é prestado no interior do país. Outros eram quantidades muito pequenas ou muito acima das minhas, eu tirei também. Fiquei com 96 preços válidos. E ainda fiz mais 4 pesquisas de preços em sites da internet e completei 100. Ah, não, mas é muito difícil. Olha, na prática, isso é menos... Não é fácil também. Eu não vou ser leviano ao ponto de dizer, não, é simples. Não é, né? Até porque envolve planilha, né, Flaviano? Tudo que envolve planilha não é simples. Não, mas é uma planilha bem mais simples do que a Flaviana é especialista. Sem dúvida. Uma planilhazinha de pesquisa de preço é muito mais fácil. Mas assim, você faz um trabalho ali. Mas nessa minha realidade lá na CGU, eu demorei mais ou menos uma manhã inteira para fazer isso. 4 horas de trabalho ali. Descer esses dados, analisar, filtrar, tirar, pesquisar na internet e tal, e montar. Mas em 4 horas eu resolvi. Você consegue resolver uma pesquisa de preço com o fornecedor em 4 horas? Não consegue. Né? É muito mais difícil de utilizar. Então, fechando a resposta a ele, eu acho que você deve usar todos os preços válidos aos quais você tiver acesso. O que a lei fala de 3 é 3 fornecedores, é só para aquele inciso, só para aquela fonte de preços. Essa é a minha opinião. Mas, respeitosamente, discordo, né, de outra linha de entendimento, mas ela existe, tá? Tem como interpretar de forma diferente. Tem pessoas interpretando que, na verdade, basta 3 preços de qualquer fonte, incluindo pesquisa com o fornecedor. É uma forma também de interpretar. Perfeito. Ronaldo, já que estamos falando em preço, e o orçamento sigiloso? O que você tem a falar sobre o orçamento sigiloso, que consta, né, expressamente ali, faz menção, né, nas minutas? O que você pode comentar? É um ponto que causa sempre muita dúvida. Dá mais 2 horas, né, de discussão. Se a gente for aqui, a gente tem 20 minutos ainda de live, não daria para... Mas, assim, a minha opinião, pessoal, em relação ao orçamento sigiloso,
Né? Primeiro, destacar que é perfeitamente possível, a lei diz claramente dessa possibilidade. Quanto a isso, não tenham dúvida, é possível utilizar, ok? Agora, qual é a ideia por trás do uso do orçamento sigiloso? É você não dar a informação para a empresa não entrar na licitação já mirando o seu preço estimado. A ideia é essa. Você já chegar na licitação dizendo, ó, empresas, eu quero pagar tanto. Qual é o preço que elas vão ter como alvo? O preço que você está disposto a pagar, mesmo que elas consigam vender mais barato. Essa é a lógica do uso do orçamento sigiloso. Quando você não dá essa informação, você espera que elas cheguem na licitação com uma orçamentação dentro da realidade de mercado. Só que, na prática, a esmagadora maioria das empresas não tem equipe de orçamentação. A esmagadora maioria das empresas pega o orçamento estimado da administração e trabalha uma margem em cima dele. Em cima disso. Essa é a realidade. Para serviço, eu diria que isso é uma realidade em 90%. É unanimidade, quase, né? Talvez obras, isso é uma realidade um pouquinho diferente. Né? A obra exige, e o pessoal é preparado, né? Os engenheiros são mais preparados para isso, para orçamentação. Mas serviços contínuos, esses serviços, principalmente os serviços comuns que nós usamos, que nós contratamos, isso é bem difícil, né? Então, Flaviana, tem um colega nosso, o professor Ricardo Porto, da Universidade Federal de Santa Catarina, que fez um estudo sobre o uso do RDC eletrônico com orçamento sigiloso para a obra. Ele até publicou um artigo na revista do Serviço Público lá da ENAP, trazendo os resultados. Eles não obtiveram os resultados esperados. Pelo contrário, teve um período que até o desconto médio diminuiu em relação ao orçamento aberto. Então, assim, na prática, o problema que ele destaca no artigo é que mesmo as empresas de obra, de engenharia, né, empresas de engenharia, que deveria ter um engenheiro orçamentista, nem sempre ela tem um engenheiro que realmente consiga fazer uma orçamentação sem o referencial da administração. Aí dava muita dor de cabeça, as empresas tinham muita dificuldade de trazer uma orçamentação, uma planilha, assim, toda distorcida, porque eles não tinham noção da proporção de custo de cada item. Eles tiveram muito mais trabalho para jogar a licitação e não conseguiram bons resultados. E era obra, tá? Agora, é lá no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, em uma determinada época. Tá? Isso pode ser diferente em outras realidades. Mas é um assunto muito bom e a gente pode tratar muito bem aprofundadamente dele no curso, tá, gente? Apesar da nossa live não dar tempo da gente aprofundar tanto. Agora, eu vou aproveitar e devolver, né? Só eu que estou respondendo, Flavia. Vou passar agora para você. Pode passar. Em relação à equipe de planejamento utilizar os modelos de serviço, né, padronizados pela AGU, assim, uma pergunta mais aberta, mais genérica, né? Quais são os principais cuidados, pontos de atenção que essa equipe tem que ter quando for utilizar esses modelos? O que você acha em relação a isso, Flavia? Nossa, nós temos eu teria muita coisa para falar sobre isso, né? Eu quero destacar alguns pequenos pontos que talvez a nossa audiência possa aqui complementar no nosso chat, dizendo, né, se tinham percebido algumas questões que eu quero tratar aqui. A primeira delas é a referência lá no modelo de gestão e de fiscalização que nós temos, né, nas minutas de termo de referência trazidas pela AGU, se o pessoal percebeu que nós temos a indicação, a referência expressa, a indicação de fiscal técnico e fiscal administrativo de forma distinta, né? Tanto nas minutas para contratação de compras, né, para compras, quanto para serviços sem mão de obra e para serviços com mão de obra. Nós temos essa distinção de fiscal técnico e administrativo em todas as minutas. E essa referência, essa distinção, ela precisa ser adaptada à realidade da própria instituição, porque nem todas as instituições têm essa divisão. Essa divisão de fiscal técnico, administrativo, e o fato delas estarem lá nas minutas, elas vêm da orientação expressa no decreto, né, 11.426, que expressamente trouxe as atribuições para cada partícipe desse processo de acompanhamento, né? E
E quando não for o caso de haver distinções, quando nós tivermos apenas um fiscal, muitas vezes a minuta pode confundir, porque lá ela refere o recebimento por fiscal técnico e ela fala, por exemplo, que o acompanhamento das condições de habilitação, que nós vamos ter inclusive nas compras, né? Ela é feita pelo fiscal administrativo. Então, dá uma ideia, sugere de que hajam 2 fiscais, mesmo para recebimento, mesmo em caso de compra. Nem sempre isso vai acontecer em todas as instituições. Então, esse é um ponto muito importante que eu quero destacar, que é que é um modelo de gestão e de fiscalização que nós temos. Isso precisa ser revisto, né, em cada realidade que for utilizar as minutas. Esse é um primeiro ponto, assim, que eu acho importante de esclarecer. Nós temos um outro ponto que eu acho importante também, é a questão de recebimento, que consta também, né, no TR para compras, nós temos um item específico chamado de recebimento, no provisório definitivo, sobre o recebimento, e essa questão também é bastante complicada, ela é um pouco confusa, a redação é um pouco confusa para algumas realidades. Então, isso também precisa ser alinhado, né, com o processo da própria instituição. Nós temos, por exemplo, lá no termo de referência para compras, a previsão de recebimento provisoriamente de forma sumária. Ela usa essa expressão, eu estou lendo aqui, né? Estou abrindo aqui o termo de referência e estou vendo que nós temos expressamente essa expressão, bens recebidos provisoriamente de forma sumária no ato da entrega com nota fiscal. Como assim, né? Recebimento provisório com emissão de nota? Como nós estamos falando de recebimento de mercadorias e produtos, a emissão da nota é fundamental. Então, por isso, a expressão recebimento provisório de forma sumária, porque o definitivo vai se dar após o recebimento da nota, obviamente, e precisa, então, haver também aqui, na própria minuta, a revisão, né, do prazo para esse recebimento de forma provisória. Esse é um ponto bastante significativo. A Lei 14.133, ela não estabeleceu esse prazo para o recebimento, e esse prazo ele veio numa instrução normativa federal, né, que é a instrução normativa número 77, 2022, que estabeleceu um prazo de 10 dias para liquidação de despesa, e aí dentro desse prazo é que se daria o recebimento provisório definitivo. Eu tenho me deparado com alguns servidores um pouco confusos com relação à redação do próprio termo de referência, né? Por isso estou aqui fazendo menção a ele. Temos também, acho importante da gente deixar aqui registrado, um outro ponto interessante, Ronaldo, que é o reajustamento para contratos sem demo. Nas minutas de contratos de serviços sem dedicação exclusiva de mão de obra, nós temos previsão de reajustamento. Isso por conta, né, da 14.133, usando índices, né? Além do contrato, obviamente, fazer referência ao índice que vai ser utilizado ou a cesta de índice, se for o caso. A redação sugere, né, que haja este reajustamento, que esse reajustamento seja feito, seja concedido de ofício, independente do pedido da contratada. E esse é um ponto interessante, porque é uma mudança de paradigmas que nós temos aqui, né? Então, Flavi, em relação ao município, eu acho que isso vai ser assim algo bastante difícil no sentido de internalizar na cultura dos municípios, né? No caso federal, a PGF lá, desde 2013, tem um parecer nesse sentido, né? Indicando o reajuste ser concedido de ofício e que ele não preclui nunca. Em municípios, é bem comum a gente ver
procuradores, né, e colegas gestores de contrato, considerando que se prorrogou o contrato, preclui o reajuste, né? Muito menos ainda se a empresa não pediu, é que não vou conceder nunca. Então, eu acho que é uma oportunidade do município, já que vai usar o modelo da AGU, pega essa boa prática, eu sugiro, porque, como bem diz o professor Marcos Nóbrega, em outras palavras muito mais estruturadas do que as minhas, né? Ele diz que o reajuste, o reequilíbrio, esses institutos, eles não são só para garantir o direito da empresa, eles são para proteção do contrato. Uma empresa que não obtenha o reequilíbrio, não obtenha uma repactuação, não obtenha um reajuste, ela vai chegar um momento em que vai se ver impossibilitada de executar o contrato. Não é só tutelar os interesses privados da empresa, é garantir a justa contraprestação, né, pelo serviço que ela está prestando e garantir que esse contrato agora possa, enfim, ter vigência de até 10 anos, né? Imagine você, um contrato sem reajuste, conseguir sobreviver por 10 anos, mas não tem muita chance de chegar a tanto, né? Sem dúvida. Deixa eu só esclarecer aqui para o Marivaldo. Eu vi que tem uma pergunta aqui que o Marivaldo faz. Recebimento de mercadoria sem a respectiva emissão da nota fiscal? Não, Marivaldo. Ele fala do recebimento mediante a apresentação da nota fiscal. O que a minuta refere é que vai haver um recebimento provisório. E a dúvida é, como assim um recebimento provisório e já haver uma emissão de nota? Porque nos contratos de serviços em regime de dedicação exclusiva, a emissão da nota vem depois do recebimento definitivo, e não de forma sumária, como é para compras. Então, é por isso a confusão, né? Que a redação diferente e a confusão que tem sido visto aí por alguns, tá? É por esse motivo. Eu vejo também, Ronaldo, que sendo o reajustamento por índice, seja ele uma cesta de índice, seja um índice apenas, é plenamente possível que seja concedido de ofício pela administração. Não há uma revisão de planilha, não há uma abertura de planilhas que requer, de fato, a iniciativa da empresa contratada, né, como há na repactuação. Não precisa de uma demonstração analítica. Não precisa de uma demonstração analítica, né? Então, há simplesmente uma adequação de fórmula ali para poder fazer a questão matemática, mas eu vejo isso com bons olhos, porque, de fato, o reajustamento é uma forma de manutenção desse equilíbrio. E a não concessão dele, ele vai trazer dificuldades, sem sombra de dúvidas. Então, se a gente pensar que um serviço continuado pode ter um longo prazo, é benéfico que haja o reajustamento. E a importância de ter um índice que, de fato, reflita essa oscilação de valores, né? Que seja um índice mais específico, porque muitas vezes esse é um outro problema, né? O índice adotado não reflete a variação de preços daquele segmento, daquele serviço. E aí, ao longo do tempo, vai havendo uma distância, né? E os contratos vão ficando com valores, muitas vezes, além do desejado ou aquém. Via de regra, aquém do ideal. Porque daí, aí vai se tornando, com o tempo, inexequível. E também, Flaviana, nós temos a situação onde nós temos a possibilidade até de discutir custos não renováveis em algumas situações, porque às vezes o contrato, até tem uma pergunta aqui do Marivaldo em relação, aliás, do Moacir, né, em relação à modificação do índice pactuado no contrato e tal. Pode ser necessário discutir se daqui a algum tempo, né, esse índice não está representando adequadamente a oscilação de custo daquele mercado. Eu acho que pode sim haver essa discussão, inclusive para verificar se cabe uma negociação. Por exemplo, teve período em que o IGPM foi nas alturas e os nossos contratos de aluguel iriam dar 15% de reajuste no ano. A gente negociou para baixo. Não tem problema nenhum o órgão propor a negociação do índice, mesmo prevendo a concessão de ofício. Não é também para ser automático, a ferro e fogo, a prejuízo da administração, sem diálogo, sem nenhuma possibilidade de negociar. Não é por aí também, né? Aí já seria um argumento ad absurdum, né? Não é isso que se propõe.
não é o engessamento da administração, é a simplificação, né? Para não se ter discussões de meses acerca de reajuste, né? Concede, tá? E tem contratos, Flaviana, aproveitando essa dica, esse link, né? Já que a gente, eu acho que não tem mais perguntas selecionadas aqui pela equipe, né? Vamos explorar o seguinte. Tem os contratos em que o reajuste é interesse do órgão. Na quarteirização de fornecimento de combustível, por exemplo, o preço é pago no preço da bomba. A empresa não precisa de reajuste, não precisa de repactuação, não precisa de revisão para aumentar o preço a ser pago ou cobrado da administração. E aí a administração é que se vê na necessidade de reajustar para recompor o poder de compra daquele contrato. Por incrível que pareça, tem contratos cujo reajuste seja de interesse mais da administração do que do contratado. Então, vamos abrir um pouquinho mais a mente acerca dessa questão do reajuste. Agora, a repactuação, sim. Repactuação, se não pediu, né, Flaviana? Teve uma nova convenção coletiva, prorrogou o contrato na prorrogação subsequente, aí preclui, porque também não dá para esperar de eterno, né? Que a empresa faça o pedido, faça a demonstração analítica disso. A preclusão é possível na repactuação. Agora, o reajuste dá para a gente, como diz o nosso amigo Rony, né? Soltar a poita, né? O Rony estava por aí. Estava por aqui. Pois é, estava o nos Rony, acompanhando aqui. professor Daniel Almeida, tantos outros aqui que passaram na live, eu gostaria muito de agradecer, fiquei lisonjeado em ver, né, que estão aí na live. Vários, eu não vou nominar todos, porque também eu seria... Vi alguns amigos aqui também, muito bacana. Ronaldo, eu acho que você falou, né, tocou na repactuação dos preços, e eu tenho um comentário com relação à questão das repactuações nas minutas de contrato de serviço em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, porque na redação que trata da repactuação, ela traz, né, para a minuta o artigo 92 e os seus incisos lá que trata da repactuação. E eu achei interessante que a redação, ela traz uma sistemática para explicar a contagem da anualidade, que é algo que muitas vezes há dificuldade. Em âmbito federal, essa dificuldade é menor por conta da utilização da Instrução Normativa número 5 de 2017 e que a nova lei absorveu, né? Então, não há muita diferença com relação a essa questão para o Executivo Federal. Agora, em municípios e estados, muitas vezes há uma dificuldade com relação a isso. E a cláusula da minuta contratual, lá na cláusula 7.2, ela determina, ela explica que nos contratos que tenham custos contratuais, né, vinculados à mão de obra, a anualidade ela vai ser contada a partir dos efeitos financeiros da convenção coletiva. Perfeito. Né? E a qual a proposta estiver vinculada, e não necessariamente a data da apresentação da proposta. Isso muitas vezes causa uma dificuldade. Isso é muito mais didático, né, Flaviana? Muito mais didático. Então, eu acho o orçamento ao que a proposta se referir não é tão óbvio, não é tão ilustrativo quanto essa gerava redação muita aí. Dificuldade por parte dos licitantes. A interpretação dos licitantes ficava um pouco comprometida, inclusive para pedir, para fazer a solicitação. Quando já posso fazer, havia muito essa dificuldade. Eu acho que essa redação ficou muito boa. Ela traz essa sistemática que nós já utilizávamos, mas de uma forma bem mais aclarada, que eu acho que traz uma linguagem que vai favorecer a interpretação por parte do licitante. E um outro ponto também interessante, que confirma o que nós já estávamos, né, falando, é a possibilidade de se ter reajuste por índice em contrato em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. E esse é um ponto bastante interessante, polêmico, porque alguns entendiam, né, que contrato em regime demo haverá uma repactuação. E a minuta da AGU deixa claro, está lá no 7.9 da minuta de contrato, a possibilidade, e é uma possibilidade, né, de ser utilizado para aqueles itens de custos que são decorrentes de mercado, como, por exemplo, insumos, né, custo de transporte, uniforme, né? Uniforme, Armamento do vigilante.
Exatamente, serem repactuados, mas mediante um índice pré-definido, pré-estabelecido em contrato. Eu acho que isso, para um contrato de longo prazo, isso é bastante positivo. Uhum. Então, pensando em contratos que podem chegar a 10 anos, né, de vigência, eu acredito que utilizar uma repactuação prevendo, né, a utilização da convenção coletiva e também um reajuste índice para os insumos é importante, principalmente naqueles contratos onde o peso dos insumos seja bastante significativo, né? E nós temos isso em contratos de limpeza, por exemplo, alguns há uma parcela significativa de insumos, né? Nós temos isso em vários outros contratos caracterizados como demo, né? como regra. Eu acho que esse ponto, Flaviana, assim, pensando, eu tenho pensado muito sobre como que a gente pode melhorar a qualidade dos nossos contratos para que eles possam minimamente sonhar em viver 10 anos, né? Porque hoje a gente tem a possibilidade de ter contratos continuados por até 5 anos e nem todos sobrevivem isso tudo. Por quê? Para mim, tem 2 fatores aí que se destacam que podem ser determinantes. Primeiro, a análise criteriosa sobre a execuibilidade dos preços apresentados. Isso é crucial para um contrato ser saudável em 10 anos de duração, né? Pode até repactuar, reajustar, tudo bonitinho, mas tudo num nível de preço muito próximo do preço de custo que acaba inviabilizando que a empresa execute. Não vai resolver se você não tiver uma análise de execuibilidade bem feita. Tem muita gente aceitando preço inexequível sem que a lei tenha autorizado isso, tá? O menor preço não é qualquer preço, tá? O menor preço é aquele que consiga ser executado, o objeto que está sendo especificado no TR. E o segundo é você garantir o equilíbrio as condições efetivas da proposta, que é o que a Constituição Federal protege. Esses 2 fatores são cruciais para que nós tenhamos contratos continuados que realmente consigam sobreviver aí, quiçá 10 anos. Imagina você poder fazer uma licitação de limpeza e conservação a cada 10 anos. Isso é vida, né? Como diz o pessoal aí na live, né? Isso é vida. A gente já chegou no nosso horário, né, limite. Eu não vou mais tretar aqui, porque senão a gente vai até amanhã cedo nesse negócio. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, né, a parceria, Flaviana, e convidá-los novamente. Participem do nosso curso, né? Eu creio que a equipe já tenha postado nos comentários aí o link de inscrição, né? Se puderem, postem de novo aí para dar acesso ao pessoal. E se não acharem, nos procurem nas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer em enviar para vocês informações sobre o nosso curso, que está sendo muito bem preparado em parceria com a GVP e o Instituto Protege. É uma honra estar aí nesse grupo de professores. Flavi, brigadão, viu? Obrigada, Ronaldo. Lembrando vocês que o curso será ministrado por mim, professor Ronaldo, e a professora Cristiane Stropa. É um curso que é um curso novo para nós, novo no sentido de ser né, uma roupagem diferente, com base na nova lei, onde nós vamos aprofundar muito das questões trazidas aqui. Só para não deixar aqui no vácuo, tem uma pergunta aqui de um participante, onde ele perdão. reforça, né? Pode eu tenho que fazer menção, Flaviana. Flaviana, a professora Gabriela Pérez também nos acompanhou, pelo amor de Deus, não posso deixar de citar. Sim, a chefa tem que... precisa ser referenciada, sem Desculpa dúvida, interrompê-la. Né? Tá certo. Mas, assim, só para não deixar no ar, a gente pode, sim, repactuar e reajustar por índice, né? A minuta está aí para não me deixar mentir. Por fim, Ronaldo, para colaborar com as tuas últimas palavras aqui, a última questão que eu gostaria de deixar aqui, fica ruim, né, essa expressão. Mas nós temos nos contratos demos, nós temos previsão expressa na minuta de haver uma condição para prorrogação ao ateste. E este ateste, existem ali previsão de requisitos. E é justamente nesses requisitos que nós vamos analisar a execuibilidade e estas questões para manter o equilíbrio, né? Se a prestação dos serviços de natureza continuada segue sendo executada de forma satisfatória, se de fato, né, o contratado tem interesse, isso é óbvio, mas principalmente essa questão do preço.
Então, só para finalizar. Pessoal, então eu quero agradecer a presença de todos vocês. Ronaldo, muito obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de todos vocês. Deixo aqui, reforço o nosso convite. O curso vai acontecer em abril, né? A 25 a 27, né, Ronaldo? De planejamento. É isso. Então, informe-se com a empresa GVP e o Instituto Protege. Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado. Até uma próxima. Ronaldo, sem palavras. Professora Gabriela, obrigadão pelo convite de estar aqui.